Olá, queridos alunos do curso Aprovadores. Estamos reunidos aqui hoje para o nosso reta final do concurso do Banco do Brasil na disciplina de Conhecimentos Bancários, né? Que nós já tivemos aí o curso de extensão teórico, né? E hoje nós vamos para o reta final, revisar os pontos, né, principais que nós abordamos, ratificar aqui na nossa cachola para rumo à aprovação. E ao final, vamos fazer aí uma breve lembrança através da correção, né, de uma questão aí bem importante de concurso, para a gente também já aproveitar e revisar a matéria através disso e, né, memorizar aquilo que é preciso sempre rumo à aprovação. Para aqueles que ainda não me conhecem, acredito que todos me conhecem, mas, né, que podem estar chegando por agora, relembrando que meu nome é Alexandra Matos, eu sou advogada, professora em Direito, mestre em Direito, especialista em Direito Empresarial e hoje vim aqui colaborar, né, como um facilitador da organização dos estudos de vocês para que a gente garanta a aprovação de vocês. Eu tenho certeza que não será diferente, certo? Então, com muito carinho, preparamos aqui um material bem bacana para a gente revisar tudo aquilo que foi trabalhado dentro da área de disciplina de conhecimentos bancários. Para facilitar o estudo, né, eu sempre falo aos meus alunos que é importante que a gente mantenha, né, uma organização do estudo. Então, queridos, para fim de nós organizarmos, né, e relembrarmos aquilo que estudamos dentro da disciplina de conhecimentos bancários, que cai, né, está lá no edital de vocês e cai na prova, nós vamos relembrar os seguintes conteúdos que nós trabalhamos, né, e acompanhem na tela. Nós trabalhamos as garantias do Sistema Financeiro Nacional através das figuras do aval, da fiança, do penhor mercantil, da alienação fiduciária, hipoteca e fianças bancárias, né? Com as questões das garantias reais e pessoais que nós vamos lembrar hoje de extrema importância, né, para o nível de concurso que vocês vão prestar, porque possivelmente são coisas que vocês vão trabalhar, né, tão logo forem nomeados aí no Banco do Brasil. Certo? Depois também trabalhamos a legislação extravagante do sigilo bancário, que é, né, contemplada pela Lei Complementar número 105 de 2001 e as suas alterações. Trabalhamos também, né, pormenorizadamente a famosa LGPD, uma recente legislação no ordenamento jurídico brasileiro, contemplada pela Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709, de agosto de 2018, e as suas alterações também. Vamos revisar pontos importantes dessa legislação. E, por fim, a questão da Resolução 4658, que traz para nós as questões de segurança cibernética. Dito isso, vamos então relembrar alguns pontos principais, o que não obsta a necessidade de vocês revisarem as nossas aulas teóricas, né, garantindo aí uma memorização, uma compreensão do tema para rumo à aprovação. Contem conosco, estamos aqui para ajudá-los, tá? Então, queridos, iniciando propriamente dito e colocando a mão na massa, vamos começar com a nossa revisão através das famosas garantias do Sistema Financeiro Nacional, que nós trabalhamos muito, né? Essa questão das figuras do aval, da fiança, do penhor, da alienação fiduciária, da hipoteca e da fiança bancária. E aí já vamos lembrando que existem dentro do ordenamento jurídico brasileiro, existem, né, as garantias reais e as garantias pessoais, também chamadas garantias fidejussórias, que nós vimos, né, pormenorizadamente na nossa aula do curso extensivo. E aí aqui já relembro para vocês, sempre que vocês se depararem com uma questão que envolva a garantia, tentem fazer uma lembrança na cacholinha de vocês, para não cair em pega-ratão, meus queridos. Existem as garantias reais e as garantias pessoais. Isso vocês têm que ter bem em mente para não cair em pega-ratão, tá? Garantias reais, garantias pessoais ou fidejussórias.
As garantias pessoais ou fidejussórias, elas são aquelas contempladas pelo famoso aval e pela fiança, que nós tanto estudamos, que são aquelas garantias que envolvem um terceiro garantidor da dívida. Eu preciso que, caso, né, o devedor principal, quem contraiu a dívida, contraiu o empréstimo, né, o cliente do Banco do Brasil pediu um contrato, fez um contrato de empréstimo, pediu 100 mil reais para o banco, caso este cliente do Banco do Brasil não pague, né, o valor da dívida, ele precisa de um terceiro para garantir esse pagamento, que aí a gente estuda através da figura da garantia do pessoal, fidejussória, através do aval, que é o famoso avalista, que vai pagar em nome do devedor principal, ou o fiador, através do Instituto da Fiança. Então, aqui é aquela garantia que envolve terceiros. Um terceiro, eventualmente, vai ter que pagar a dívida em caso de inadimplência, tá? Depois, as garantias reais é o restante, pessoal. As garantias reais a gente vai ter através da hipoteca, do penhor, da alienação fiduciária e assim por diante. As garantias reais, como o próprio nome já fala, o que vai garantir ela é o próprio bem na qual tu estás, né, pedindo o benefício. A famosa hipoteca, até, né, no direito americano, chamado de mortgage, que lá eles têm muito mais subsídios governamentais para ter a hipoteca e por isso se torna mais fácil adquirir um imóvel próprio, né? A hipoteca, eu compro um imóvel através de hipoteca, ou seja, meu apartamento é hipotecado junto ao Banco do Brasil. Para, né, caso eu não pague a minha hipoteca, em determinados meses lá que o contrato estabelece, o que acontece? Quem é que vai ser o garantidor da minha inadimplência? Vai ser o próprio bem, ou seja, a minha casa que é hipotecada, se eu parar de pagar ela, o banco toma a minha casa. Por isso que é uma garantia real, porque o próprio bem hipotecado, no caso, né, ou via alienação fiduciária, é que garante, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, a hipoteca, o penhor, que não pode se confundir com a penhora, que a penhora é judicial, né? Todas essas questões que a gente vai relembrar rapidamente aqui, para que vocês fixem, porque geralmente são essas questõezinhas e essas diferenças que o examinador cobra de vocês na prova, tá, queridos? Então, temos essa breve lembrança por hora, tá? Aqui, tá, eu trouxe no nosso material, trouxe mais um material para vocês fixarem bem, mas aqui a gente vai relembrando, assim, bem como reta final revisão, tá? Então, do ponto de vista jurídico, as garantias, elas podem ser estendidas como meios de assegurar ou acautelar o direito de outrem contra qualquer lesão resultante da inexecução de uma obrigação. Ou seja, traduzem um formato de proteção legal à pessoa ou o direito que lhe cabe numa negociação. E é exatamente isto que iremos perceber quando desse estudo de cada garantia prevista no Sistema Financeiro Nacional. Então, pessoal, esse sistema de garantias é uma proteção legal, né, que as instituições bancárias têm aí. Por exemplo, não só as bancárias, a gente usa também o Instituto da Fiança e do aval para contratos de locações, por exemplo, e afins, mas aqui para vocês interessa mais com as relações bancárias, né, em razão do que o concurso cobra de vocês. Então, queridos, é justamente nesse sistema de proteção legal que existem essas garantias, né? E nós temos que lembrar que existem também essas garantias dentro do direito cambial e dentro do direito civil. E isso é mais uma diferença entre o aval e a fiança. Por quê? Porque o aval é uma garantia do direito cambial, enquanto a fiança é uma garantia do direito civil. Nós vamos relembrar melhor isso. Esses detalhes, pessoal, você sabendo esses detalhes
pequenos e sabendo bem os conceitos, eu relembro, eu sou a professora dos conceitos, né? Eu sempre digo, temos que saber conceitos. Nós aprovamos numa prova de concurso sabendo conceitos, nem que seja por eliminação. É importante sim sabermos conceitos para compreensão e para aprovação, tá? Não é diferente aqui. Temos que saber conceitos, tá? E então, continuando, né? Como a professora já havia falado, existem então essas garantias reais que podem ser representadas pelos bens pertencentes ao devedor, que ali é o caso que eu coloquei para vocês ali, se a minha casa é hipotecada, a minha casa mesmo fica em garantia caso eu venha a inadimplir determinadas parcelas, conforme o contrato de hipoteca predispor, o banco vai tomar a minha casa, tá? Porque ela é a garantia. Isso também é muito comum na questão da alienação fiduciária, né? Carros financiados e pagos através de alienação fiduciária, consta até no documento, né, do carro ali, carro de professora, né, de Alexandra Matos, alienada fiduciariamente ao Banco do Brasil, por exemplo. Se eu não pagar determinadas parcelas, o banco vai tomar o meu carro. Portanto, é uma garantia real, é o próprio bem, né, alienado é que responde pela inadimplência, certo? Dito isso, depois, né, temos os casos também de um terceiro que possua liquidez suficiente para quitar a dívida em caso de inadimplência, onde se incluem casos como aval e fiança, que é o clássico que a gente sempre fala. São garantias pessoais, é uma pessoa que vai garantir, né, em caso de inadimplência do contrato. Então, por isso, a figura do avalista e do fiador, mas esses dois institutos, sendo o aval do direito cambial e a fiança do direito civil, eles possuem, né, distinções que geralmente são cobradas em prova e, às vezes, né, pelo nervosismo ali do examinando, vocês acabam não acertando a questão. Mas não vai ser o que vai acontecer aqui, que vocês vão estar, já estão e vão estar mais ainda preparados para acertar essa questão, tá, pessoal? Muito raro, não, olha, peças, provas que nós, professores, costumamos analisar e avaliar com relação a instituições bancárias, como o caso agora a prova de vocês, olha, raríssimo não ter cobrança de questões que envolvam aval, fiança, hipoteca, penhor. Tá? Nós mesmos vimos já naquele curso extensivo que nós tivemos de correção, de comentário de questões, vimos dentro das nossas aulas teóricas e agora vamos ver de novo, né, ao final ali, ao revisar uma questão, certo? Então, é uma matéria, sim, muito importante de vocês saberem essas diferenças e acertarem. Então, queridos, vamos lembrar. Atenção, tá? As garantias do Sistema Financeiro Nacional, pela doutrina clássica, são classificadas, como a gente já colocou aqui, as reais e as pessoais fidejussórias. Lembrando aqui, ó, as reais, ó, são aquelas que recaem sobre os bens móveis ou imóveis do próprio contratante, né? E aí a gente vai ter lá o penhor, a hipoteca, a alienação fiduciária. E depois, queridos, nós vamos ver que cada um desses, né, ele possui... Opa, o prof foi escrever aqui, saiu. Cada um desses, ele possui as diferenças com relação de coisa móvel e imóvel. E isso também é importante. Nós vamos lembrar que o penhor, por exemplo, ele é um instituto que ele é só de coisas móveis, né? E não imóveis. Tu não pode usar o penhor para uma casa, por exemplo. Aí a gente vai lembrar lá aquele clássico penhor de joias, né? Que é famoso aí, tá? Numa instituição bancária concorrente aí da de vocês, que... a Caixa Econômica Federal, por exemplo, é uma instituição financeira que é muito famosa na questão do penhor de joias, né? A pessoa tá lá desesperada, né, devendo, vai desesperada lá no seu baú de joias e acaba entregando o valor, né, entregando a joia, pega o valor e se aquele valor não for devolvido ao banco em tanto tempo, né, obviamente com juros e correção monetária, a joia não é devolvida, tá? Um exemplo clássico é de penhor de coisa móvel. Aí temos a hipoteca e a alienação fiduciária, que depois nós vamos relembrar aqui as diferençazinhas também bem importantes de saber. Vocês têm que saber, tá, pessoal? Isso aqui, essas questões aqui, e saber a diferença entre o penhor, a hipoteca e a alienação fiduciária, tá? E depois também a fiança bancária. Vejam quantas vezes precisar essa reta final.
porque vocês vão acertar essa questão, eu tenho certeza. Bom, queridos, lembrando rapidamente que o Instituto do Aval está lá no artigo 887 do Código Civil, que conceitua ele como título de crédito, e por isso que eu coloco para vocês, inclusive, que ele é um instituto do direito cambial, né? Documento necessário, o aval é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido. Somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Ainda botei aqui, ó, lembrando que são títulos de crédito, ó, também a duplicata, a nota promissória, letra de câmbio e o cheque. Né, eles são aqueles institutos que, né, a gente leciona lá em graduação, que eu sou professora de graduação também, a gente leciona lá em direito empresarial, geralmente que a gente trabalha todas as figuras dos títulos de crédito, ainda que muito em desuso, porque em função da era digital, onde já não se usa quase mais a nota promissória, a duplicata, onde as negociações e contratações são feitas notadamente, né, de forma digital, e muita coisa mudou, e não é à toa que nós estamos estudando, inclusive, estamos evoluindo para uma lei geral de proteção de dados, para uma lei de sigilo bancário, para uma lei de segurança cibernética. Isso que eu falo para vocês têm que pensar o porquê das coisas. Quanto mais nós entendermos o porquê das coisas, a gente passa a compreender e as coisas fazerem sentido e também acertar questões. Por que não, né, pessoal? Então, direito, né? O direito é cultura, direito é nada mais do que a evolução das relações humanas que necessitam de novas leis, né? Que o legislativo faça novas leis para garantir segurança jurídica às novas relações, questões e problemáticas humanas, certo? Então, tudo isso que eu tô falando faz sentido. E por isso que eu digo, às vezes no desespero, a gente não tem como saber tudo dentro de um concurso, a gente tem várias questões, por mais que se vença o edital, tem matérias que a gente não entende tão bem. Então, a gente tem que começar a entender muitas coisas, o porquê, que muitas vezes a gente consegue, sim, acertar uma questão por esse pensamento, certo? Então, aqui, ó, eu coloquei a lembrança para vocês com relação à garantia pessoal, que é o aval, tá? E nós temos como sujeitos do aval a figura do avalista, né? Ó, o avalista, que é aquele que garante a dívida em caso eu não pague, e a figura do avalizado, que é o devedor principal. Então, cuidado com essas nomenclaturas, porque muitas vezes a questão só vai trazer a figura de avalizado ou de garantidor, e vocês têm que saber quem é. Tá? É importante vocês saberem essa questão de ser um terceiro, né? E quem é o avalizado e quem é o garantidor. O avalizado, é claro, né? Aquele que precisou do avalista para garantir essa dívida. E como o avalista é o garantidor da dívida, o próprio aval é uma garantia, portanto, o avalista é o garantidor em caso, né, de descumprimento aí da obrigação de pagar. Depois, queridos, aqui, ó, entrando, portanto, em garantias pessoais, aval e fiança, né? Eu vou trazendo aqui no quadro, que eu julgo importante para vocês fixarem, vou falando e vou passando os slides para que vocês não ratificando, né, aí a memorização de vocês com relação à nossa matéria. Lembrando que nós estamos, né, numa aula de reta final e, portanto, a gente tem que revisar, né, os pontos principais e memorizar. Aqui, queridos, o aval, ele está lá previsto no artigo 897 ao 903 do Código Civil. Importante essa leitura também, né, de cabeceira após a aula, que eu sempre julgo, eu sempre indico. E algo muito importante que vocês não se cansam de escutar aqui nas nossas aulas é a questão do famoso benefício de ordem, que eu acho que até vocês já podem dar uma aula disso, de tanto que a gente fala, que é algo que diferencia o instituto do aval e da fiança dentro das garantias pessoais ou fidejussórias. Ah, professora, o que é o benefício de ordem? O benefício de ordem é o direito, né, que o garantidor tem de que, se na ausência de pagamento, seja executado primeiro o devedor principal, aquele que fez o contrato de empréstimo, aquele que fez
um contrato de empréstimo, eu fiz um contrato de empréstimo com o Banco do Brasil, né? Eu deixei de pagar. Ele não pode ir direto no meu garantidor, se eu tenho benefício de ordem. Aí o banco é obrigado a primeiro ver se a Alexandra não tem outros bens passíveis, né, para remir aquela dívida, para suprir aquela dívida, para depois ir executar o garantidor. E aí essa é a grande diferença que costuma ser cobrada, inclusive em concurso. Porque entre o aval e a fiança, um tem benefício de ordem e outro não tem benefício de ordem. Tá? E é aqui o que está no nosso material, tá no nosso material das aulas extensivas e tá aqui também, ó. Aqui, acompanhem comigo aqui o segundo parágrafo, onde assim coloca: é faculdade do credor do título executar o pagamento da obrigação do devedor e avalista, de forma simultânea, não cabendo benefício de ordem em razão da autonomia do aval. Ó, então não tem benefício de ordem o aval. Ou seja, em caso de dívida garantida por aval, o credor pode executar ambos, pois o avalista não possui benefício de ordem. Ou seja, o credor, o banco, no caso aqui vai ser o credor, pode executar tanto do devedor principal, da professora Alexandra, que foi lá pedir empréstimo, como do avalista, por exemplo, da minha mãe, do meu marido, do meu aluno, que foi meu avalista, quem quis ser. Por isso que a gente sempre fala o perigo, né? É muito perigoso, a gente não... Do ponto de vista jurídico, advocatício, quando batem lá na nossa porta do escritório e perguntam se nós indicamos que alguém seja garantidor, um terceiro garantidor através da figura do aval e da fiança, a gente sempre vai orientar que não, porque é extremamente perigoso, né, pessoal? Tu fica muito dependente da boa-fé, né, de quem pediu o empréstimo. Por isso que geralmente o avalista ou o fiador, ele é assim, o pai, a mãe, um parente, o cunhado, aquela velha história do cunhado, mas assim, ó, eu não seria jamais, né, avalista ou fiadora de alguém, porque sei bem o perigo que é e já tive infinitos processos envolvendo, né, a figura do fiador e do avalista sendo executados em detrimento do não pagamento da dívida pelo devedor principal. É super comum, pessoal, principalmente em contrato de locação, né? Então, que é um dos requisitos que as imobiliárias pedem, né? Hoje mudou muita coisa, as pessoas, elas pedem outros tipos de coisas, mas antigamente, não tão antigamente, né? Até pouco tempo atrás, tem muitas imobiliárias que ainda pedem isso. Eles pediam um fiador aí para garantir o pagamento do aluguel em caso de inadimplência, tá? Então isso é bem importante. Aval não tem benefício de ordem, o avalista pode ser executado a qualquer tempo, o banco que vai escolher. Se eu deixei de pagar, por exemplo, esse contrato de empréstimo que eu contratei, o banco ele não é obrigado a me chamar para pagar primeiro, não, ele pode ir direto no avalista. Então isso é muito ruim, né? Isso é muito delicado. Já o fiador é diferente, o fiador tem o benefício de ordem. No fiador, né, o banco é obrigado a primeiro esgotar os bens do devedor principal para depois chegar no fiador, né? Bom, aval, então, tem benefício de ordem. Então, isso aqui vai para cá. Tem benefício de ordem, tá? Que aqui eu vou chamar de BO. Muito importante também, tem infinitas questões de concurso neste sentido, queridos. Infinitas. Com relação ao Instituto da Fiança, tá lá no artigo 818 ao 839 do Código Civil. Lembrando que a fiança é uma garantia pessoal, fidejussória, né, do direito civil, né? E aí, ali no nosso material, tá ali escrito, a fiança definida pelo artigo 818 do Código Civil de 2002 como: pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso esta não cumpra, e aqui já está o benefício de ordem. O fiador vai assumir a dívida se o outro não pagar, certo?
O contrato de fiança é comprometido como um contrato celebrado por terceiro fiador, que se obriga a assumir obrigações firmadas pelo devedor principal face ao credor. Aqui bem importante também. Contrato de fiança tem natureza acessória e subsidiária e, por conta disso, algumas consequências a serem observadas, que é uma delas que a gente já viu, a questão do benefício de ordem, tá? Isso porque, meus queridos, a execução do contrato de fiança está subordinada ao descumprimento da obrigação principal, né? Eu fui lá e não paguei o Banco do Brasil, assumida pelo devedor principal, que nesse caso sou eu, perante o credor, nesse caso o Banco do Brasil, que me emprestou o dinheiro. Caso a obrigação principal seja decretada nula, isso é bem importante, pessoal, presta atenção, nós vamos ver uma questão sobre isso. A fiança também será extinta, salvo na hipótese do artigo 824 do Código Civil, que eles adoram perguntar isso aqui em concurso. As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor. Então, atenção aqui ao artigo 824 com relação à nulidade da obrigação principal, porque a gente precisa saber se com a nulidade da obrigação principal, se isso vai impactar na fiança e no aval também. E isso nós vamos ver bem hoje também, e inclusive isso é bem cobrado, tá? Mas não se preocupe que no final a gente vai ver, vai ratificar bem essa questão aí para você deixar bem frisado isso na cachola de vocês. Bem importante, queridos, bem importante. Então, algumas questões aqui que eu trouxe para vocês com relação também às diferenças, até no material de vocês tem um quadrinho que eu coloquei essas questões que estão aqui no quadro e outras mais, contra as diferenças entre fiança e aval. Ainda que as duas sejam garantias pessoais e fidejussórias, né, garantias que dependem de um terceiro garantidor da dívida, ainda assim elas têm infinitas distinções que são cobradas em prova. Uma delas também é a questão da outorga uxória. O que é aquela outorga uxória? A outorga uxória é aquela outorga necessária, né, do cônjuge, a depender do regime de bens que a pessoa é casada. Portanto, dependendo do regime de bens que eu escolho, e por isso eu sempre falo a importância de escolhermos bem nossos cônjuges, companheiros, nossos sócios também, né? Porque a ratio decidente, a interpretação, né, tanto para a constituição de um matrimônio, tanto quanto para a constituição de uma sociedade, ela é a mesma, ela tem que ser o mesmo fim, né? O matrimônio tem um fim e a sociedade também, né? Então, a gente tem que pensar muito na hora de elegermos esse tipo de relação, porque na hora da briga, né, é um horror, pessoal. Então, a outorga uxória é aquela outorga que o regime de bens obriga, né, em casos de alguns tipos de negociações, o cônjuge tem que dar tem que dar anuência ali, tem que estar de acordo, tem que assinar sob pena de nulidade da questão. E aqui, dentro da fiança, isso é bem importante. Eles podem confundir a cabeça de vocês, dizendo que é uma necessidade do aval, enquanto é uma necessidade da fiança. Estudem bem o nosso material, que está bem completo com relação a isso, pessoal. E, claro, a leitura fria da lei. Mas aqui a gente consegue explicar melhor no material. Ó, importante. Inexiste a necessidade de participação do devedor da obrigação, tampouco de seu consentimento, podendo ser estabelecida até contra a vontade do devedor, pois é uma garantia do credor. Todavia, contudo, entretanto, a fiança exige outorga uxória, ou seja, a autorização do cônjuge do fiador para a concessão de fiança, sendo este requisito essencial para sua validade, exceto se casados em regime de separação total de bens, que para mim, é o melhor regime, né, pessoal? Porque hoje em dia não comporta mais, as pessoas são muito independentes entre si, né? Então, essa questão de tu ter que o teu cônjuge anuir com alguma relação, né, negocial que tu vai fazer é muito complicado, né? Então, eu sou totalmente fã desse regime de bens para os dias atuais, assim também como o regime de separação de aquestos. Não é aqui o nosso objetivo da aula, mas é importante. Então, tem esses dois detalhes. A fiança, ela
via de regra, exige a outorga uxória do cônjuge, exceto no regime de separação total de bens, onde o que é meu, o que está no meu nome é do meu nome, o que está no do meu marido é do meu marido. A grosso modo, é assim, tá, pessoal? O que você precisa saber. Então, nesse caso de regime de separação total de bens, portanto, né, não precisa. Então, cuidado, a questão ela pode trazer esse monte de detalhe para vocês. Né? Pode contar uma historinha bonitinha que o fulano de tal fez um contrato de fiança, né, com o fulano, com o Banco do Brasil, porém notou-se lá pelas tantas que não foi, que não houve, né, a outorga uxória da cônjuge casada pelo regime de... Aí eles podem colocar exceção para vocês, que é o regime de separação total. Daí perguntar para vocês se é nulo ou não. Se a questão fala para vocês que o regime é de separação total de bens, vale, então, não precisa da outorga uxória. Então é isso que vocês têm que cuidar. Outra coisa, já que nós estamos em reta final, em revisão, é muito importante, queridos, que vocês leiam o enunciado da questão. Parece bobagem, mas não é. As respostas vão estar no enunciado da questão. Se não estiverem, se acontecer algum problema nesse sentido, bom, nós vamos tentar com recurso depois. Porque uma prova de concurso público, ela tem por obrigação, se ela vai analisar o conhecimento do aluno, do examinando, ela precisa dar os subsídios necessários para vocês acertarem a questão, não pode ser algo vago. E por isso que às vezes algumas questões até são anuladas, porque nota-se alguma certa, né, vaguez, alguma certa lacuna na questão. Então, nessa questão, se eles cobrarem para vocês a questão da outorga uxória no regime da fiança, trazer o aval para confundir, né, tem que trazer o regime de bens, tá? Para que a gente possa verificar se é necessária a outorga uxória ou não. Já no aval, pessoal, não precisa, tá? No aval não tem necessidade nunca dessa... não tem essa necessidade da outorga uxória do cônjuge, nem se for em regime naquela união universal, aquele tipo de regime que não se casa mais lá dos nossos pais e avós, que é aquela regime... comunhão universal de bens, aquela antes da lei e tal, lá de 54, tá? Mas aqui não seria muito o objeto da nossa aula, mas é importante também vocês deixarem claros isso para vocês, tá? Mais uma diferença entre a fiança e o aval, a questão da outorga uxória. E aí, aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, né, a fiança bancária, que vai a um instituto que vocês vão trabalhar muito, né, aí daqui para frente, pois vão aprovar nesse concurso e certamente vão trabalhar com esses contratos de fiança bancária. O que é essa fiança bancária, né? Essa fiança bancária, esse instituto direcionado às instituições financeiras, eles promovem um contrato por meio do qual o banco é o fiador, é o contrário aqui, né? Eu não vou lá pedir dinheiro para o banco e eu vou precisar de um terceiro que vai garantir que eu pague o banco. Aqui, o banco é o meu fiador, né? Bem comum. Eu quero fazer um contrato com vocês, com um aluno meu, e eu preciso de um garantidor e eu não tenho, a minha família não quer, eu venho gastando demais, meu marido não quer me ajudar, meu pai e minha mãe também não, então para quem que eu recorro? Né, para aquele, né, famoso órgão que tanto ajuda a gente, né, quando precisamos de dinheiro ou de patrimônio, que é o banco. Aqui o banco é o nosso fiador, tá? Então o banco garante o cumprimento caso eu, Alexandra, não cumpra com o contrato, tá? Então garante o cumprimento da obrigação de seus clientes afiançados. Nessas condições, a carta de fiança é um contrato de fiança em que o banco, instituição bancária, passa a figurar como fiador em uma instituição bancária. Em um contrato de locação, por exemplo, pode ser, tá? Claro, né, pessoal, que vai ter cobranças, taxas e uma série de coisas. Não é assim, né, um presente que o Banco do Brasil ou qualquer instituição bancária nos dá, evidentemente. Mas existe essa modalidade, essa possibilidade, sim. O ideal é que a gente honre com as nossas obrigações para que não fiquemos na mão de bancos. Mas trabalhando como agentes bancários, vocês vão perceber, né, que essa é a atividade principal do banco e também é natural e legítimo que eles ganhem aí pela prestação de serviços que operam, notadamente, o empréstimo de dinheiro, tá?
Permite a garantia de cumprimento das obrigações do afiançado, possui as seguintes finalidades mercadológicas: obtenção de empréstimos e financiamentos no país, facilita, né? Porque se eu não tenho, né, se eu preciso de um valor, se eu preciso de um aporte de capital e eu não tenho alguém para me garantir, o banco me ajuda, tá? Cobrando taxas, evidentemente, mas me ajuda. A habilitação em concorrência pública, locação, adiantamento por encomendas de bens e assim por diante. Até eu coloquei uma observação, né, para trazer mais veracidade a essas informações que eu estou falando para vocês. Isso são informações que eu tirei atualizadas do próprio site aí do Banco do Brasil, onde vocês vão trabalhar em seguida, tá? Depois eu vou lá fazer uns empréstimos com vocês, né? Vocês vão lembrar: ai, professora, a senhora me ajudou a passar, agora vocês vão me ajudar também. Fazer um aporte de capital lá com vocês, pessoal. Mas, brincadeiras à parte, passamos então, né, visto as garantias pessoais, fidejussórias, garantidas por terceiros, que é o aval e a fiança, sendo que o próprio banco também pode ser o fiador através da fiança bancária, como acabamos de ver, a gente passa agora então para as garantias reais. O que são as garantias reais? E aí nós temos os institutos do penhor, da caução, da hipoteca, da alienação fiduciária e também da Anticresce, que a gente viu por cima, né, só, e não é tão cobrada nesse tipo de concurso de vocês. Mas a Anticresce, só para lembrar, é um instituto do direito civil e para que ela serve, mais ou menos, tá, pessoal? Ela quando eu oferto um bem meu, em garantia da minha dívida, porém o pagamento é através daquilo que eu rentabilizo com o bem. Por exemplo, se eu tenho um pavilhão lá alugado para uma fábrica, né, meu, e através desse contrato desse Instituto da Anticresce, eu oferto para o credor este meu pavilhão, a renda que eu tiro deste patrimônio vai ser dele para pagar minha dívida. É isso que é a Anticresce, só para vocês saberem, né, e não ficarem perdidos quando verem esse nome horroroso, que eu acho horroroso, mas é o que a gente temos aí, tá? É o que a gente temos, não é o que nós temos através, né, do nosso Código Civil. Queridos, bem importante a título de concurso, reta final, Banco do Brasil. Penhor, hipoteca e alienação fiduciária são os institutos de garantias reais mais cobrados, geralmente, nesse tipo de concurso de instituição financeira, tá? Penhor, o que é o penhor? Pessoal, penhor, lembrem do relógio, da professora da joia, do brinco, do óculos. Coisa móvel, lembra da velha história da nossa avós lá, né, que a minha avó sempre contava lá pra nós, quando tinha uns perrengues lá no casamento dela e tudo mais, que ela ia lá na Caixa Econômica Federal entregar a joia dela para ver se conseguia levantar um dinheiro, tá? Então é coisa móvel, não entra coisas imóveis. Sabendo disso, vocês já eliminam questões. Inclusive na nossa aula, né, no nosso curso de correção de questões, nós vimos uma questão exatamente cobrando isso, tá? Então, o penhor, que está lá previsto no artigo 1431 e 1432 do Código Civil, ele é de coisa móvel. Sabendo isso, já é muita coisa, tá? Outra questão muito importante, meus queridos, não confundir penhor com penhora. A penhora é um instituto judicial, né? É algo que é feito em processo judicial. O penhor é aquilo que se faz lá deixando, que é uma garantia, é um tipo de garantia real que prevista na legislação e que tu pode fazer diretamente com as instituições financeiras, né? Como é o caso do Banco do Brasil, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. Tu vai lá e deixa a tua joia, pega um valor X, se em tanto tempo tu não devolver o valor, o banco toma a tua joia. Simples assim, tá? Claro, daí tem os pormenores do contrato. Mas o que vocês precisam saber é isso. Penhora, queridos, é outra coisa. Penhora, que tem até a famosa penhora online, né, dentro do judiciário. Penhora é quando dentro de um processo de execução, a pessoa, né, tá lá em grau de execução, precisa pagar
né? E aí sofre atos de expropriação, que somente um juiz de direito tem poder, né, para trabalhar e determinar essa execução forçada, ou seja, eu não pago a minha dívida por livre espontânea vontade através de um processo judicial. O meu credor me cobra e aí, lá em grau de execução, eu fui intimada para pagar, não paguei, não tinha dinheiro, mas aí eu tenho uma casa na praia, eu tenho um carro, o juiz determina a penhora do meu carro, a penhora da minha casa da praia, para poder pagar aquela dívida que eu devo, remir a dívida, como eu falo. Às vezes vocês perguntam, o que é remir? Remir é pagar, pessoal, remir é acabar com a dívida, né? Assumir a dívida, pagar a dívida, levantar a dívida. Isto é penhora. É uma determinação feita dentro de um processo judicial que também tem por fim garantir, né, o pagamento daquela dívida. Não significa, né, que a penhora judicial necessariamente que um bem penhorado vai ser passado para aquele terceiro, que isso se chama adjudicação, mas aqui não vem ao caso, tá? Mas a penhora, ela também serve como uma garantia que o credor tem dentro do processo judicial, mas não se confunde com penhor. Então, cuidado, tá? Que eles podem querer confundir a cabeça de vocês nesse sentido. Depois, modalidades de penhor, não é penhora. Aqui nós estamos já, né, nas garantias reais. Penhor, hipoteca, alienação fiduciária, né, as mais importantes a nível do concurso de vocês. E temos as modalidades de penhor. Lembrando também que existe uma modalidade bem importante, que é bem carro-chefe, né, da instituição financeira na qual vocês vão prestar concurso, que é o penhor rural, queridos. O penhor rural a gente trabalhou pormenorizadamente nas nossas aulas extensivas e sugiro que vocês relembrem lá as questões do penhor mercantil, porque é algo, né, é um serviço forte aí que o Banco do Brasil oferta. Então, lembrando do penhor mercantil, o penhor rural, hoje não vai dar tempo de a gente relembrar. Mas, dentro dessas garantias reais e das modalidades de penhor, nós temos as seguintes: o penhor de joias, o clássico aquele que a gente tanto estudou, o penhor rural, que eu até botei um asterisco para vocês olharem o material, o penhor industrial e mercantil também, inclusive o penhor de veículos. Notem que aqui são tudo bens móveis, pessoal, né, tá? Então, tomem esse cuidado com relação ao penhor, tá? Depois, queridos, hoje é jogo rápido porque a gente precisa revisar tudo, né, e fechar com chave de ouro. Hipoteca, que também é uma garantia real, tá lá prevista no 1473 ao 1505. Vejam que tem bastante artigo aí para ler sobre a hipoteca, né? A hipoteca, ela tem relação com questão de imóveis. A hipoteca é considerada um direito real também a partir do registro imobiliário. Lembrem que a professora trouxe até a questão da mortgage, que é a hipoteca, né, no direito americano, no direito britânico também, né, que eles compram as casas próprias através da hipoteca, com juros baixíssimos, né? Se não pagarem a hipoteca, o banco toma o bem, a casa própria, o que for, né, tá? Então, cuidado. E aí aqui não vale a questão do bem de família, porque, né, foi comprado em regime de hipoteca. Se só tem esse bem, mesmo assim não vale, tem que pagar o bem, né? Então, queridos, atenção aqui para a questão da hipoteca. Já vejamos a diferença que aqui traz a questão de bem imóvel. A garantia da obrigação é o valor do imóvel gravado pela hipoteca, acabei de falar, ó. Ou seja, a garantia é fundada necessariamente no imóvel. O bem hipotecado que é a garantia, né? Bem comum em bens imóveis, tá? Importante aqui também, ó, com relação à desvalorização. O devedor hipotecário deve cuidar para que o imóvel não perca seu valor patrimonial, a fim de garantir aquele credor.
É a obrigação do devedor cuidar para que o bem não sofra depreciação, cuidar de manutenções rotineiras para que não ocorra uma desvalorização do bem, este mesmo imóvel não se desvalorize. Porque eu posso muito bem, né, comprar minha casa própria através de hipoteca, aí eu não cuido, descuido, aí acaba desvalorizando, eu acabo não tendo o meu bem, eu acabo não investindo na devida e adequada manutenção do bem e ele acaba sendo depreciado. Isso também é um problema, tá? Então, aquele que adquire o imóvel através da hipoteca, ele tem o dever também, né, de zelar e cuidar do imóvel hipotecado. Aí aqui, pessoal, só lembrando, porque isso aqui inclusive cai em questão, já caiu exatamente assim, como diz os artigos, então trouxe aqui para vocês de novo. Já vimos uma questão nesse sentido, mas não custa relembrar. Muito importante saber na ponta da língua o que pode ser objeto de hipoteca. Tá lá nos artigos da lei, artigo 1473 ao 1505. Leiam, e aqui relembrando rapidamente. Podem ser objeto de hipoteca. E aí vai ao encontro com o que nós estávamos trabalhando. 1. Os imóveis e os acessórios dos imóveis conjuntamente com eles. Então, tanto a casa como os utensílios entram como hipoteca. O domínio direto, aquelas questões de direito possessório, o domínio, quem tem o posse, o domínio entra como hipoteca. O domínio útil, e isso a questão vai ter que colocar para vocês, tá? Fiquem tranquilos, mas vocês já sabem que se falar em domínio último ou domínio direto, vai ser possibilidade de hipoteca. As estradas de ferro, os recursos naturais, a que se refere o artigo 1230, independente do solo onde se acham, os navios, as aeronaves, eles adoram cobrar isso, navio e aeronave podem ser objeto de hipoteca. O direito de uso especial para fins de moradia e o direito real de uso, bem como a propriedade superficiária. Parágrafo 1º. A hipoteca dos navios e das aeronaves reger-se-á pelo disposto em lei especial. Parágrafo 2º. Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos 9, que é o direito real de uso, e 10, a propriedade superficiária, do caput deste artigo ficam limitados à duração ou à concessão ou direito de superfície, caso não tenham sido transferidos por período determinado. Então, atenção a essas modalidades de objeto de hipoteca e esses parágrafos, porque às vezes eles cobram o parágrafo da hipoteca ipsis literis, como já vimos. Ou às vezes eles vão eles vão colocar para vocês alguns tipos possíveis objetos de hipoteca, e aí eles colocam alguns que é modalidade do penhor, para confundir. Falam em joia. Joia a gente já sabe que não é passível de hipoteca, e sim de penhor, tá? Eles podem colocar que as navios e as aeronaves são passíveis de penhor, para confundir vocês. Não, isso é caso de hipoteca, e assim por diante, tá? Ou ao contrário, eles podem dizer que as joias, né, são passíveis de penhor, são passíveis de hipoteca, enquanto a gente sabe que são modalidades do penhor. Então, isso é importante vocês saberem, não é algo difícil de memorizar e garante certamente a aprovação de vocês em mais de uma questão, tá? Queridos, clássica, alienação fiduciária, super comum também, ofertada pelas instituições bancárias, né, principalmente para compra de carros, por exemplo, né, que a gente, né, os carros no Brasil, notadamente agora, neste momento que estamos tão caríssimos, fora da realidade, e o pessoal aí tá tendo que se valer de ajuda, né, de empréstimo bancário, até por meio de alienação fiduciária, para poder conseguir adquirir, né, um carro, por exemplo. E aí aqui entra o Instituto da Alienação Fiduciária para ajudar aí as pessoas, ainda que cobrando juros, através da alienação fiduciária, adquirir um carro, por exemplo, tá? A alienação fiduciária, ela está escrita lá no artigo 1368b do Código Civil, tá, pessoal? E ela assim coloca, ó. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação é transferência, tá? Passar,
da ação ou da própria forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser emitido na posse. Então, queridos, a alienação fiduciária não tem muito mistério, ela está prevista por esse artigo, tá? E o que é essa alienação fiduciária? Ela é essa transferência do bem ao credor e o credor vai pagando por aquilo ali, utilizando o bem. Ó, a alienação fiduciária é a transferência ao credor pelo devedor da propriedade resolúvel e da posse indireta. Por quê? Porque aquele bem alienado fiduciariamente ao banco fica na posse, né, do devedor que está pagando, né, como é o caso do carro, por exemplo. Então, ó, a alienação fiduciária é a transferência ao credor pelo devedor da propriedade resolúvel e da posse indireta de um bem móvel ou imóvel como garantia do débito, tá? A alienação fiduciária de coisa móvel ingressou no ordenamento jurídico pátrio, ó, pela lei 9514, de novembro de 97, então ali começou essas questões de alienação fiduciária de bens móveis, como a questão do carro, e hoje ela está prevista lá no 1368B do Código Civil, como a gente já viu, dentro do capítulo da propriedade fiduciária, introduzida pela lei, né, 1343, né, uma lei até recente, né, que é uma lei de novembro de 2014. Tá, queridos? Então, aqui a gente finaliza a questão das garantias reais e pessoais. Finalizando as garantias reais, estudando as principais, que é a hipoteca, penhor e alienação fiduciária. Passamos, então, para a revisão da legislação de sigilo bancário, matéria extremamente importante nos tempos atuais, né? Notadamente com relação às questões de proteção, né, de dados, ainda mais bancos, né, pessoal, instituições financeiras que trabalham com informações tão sensíveis, né, que é a vida financeira, né, das pessoas. Então existe essa lei aí, justamente objetivando a proteção, né, desses dados, e sabemos que a gente escuta muito falar, né, até nos jornais, fulano de tal teve a quebra do sigilo bancário, né, e aí a gente estudou pormenorizadamente, né, a legitimação para se pedir a quebra do sigilo bancário e quando que isso é possível. Estudamos pormenorizadamente isso na nossa aula extensiva, sugiro que voltem lá se ficarem com alguma dúvida. Mas esse sigilo bancário, ele tem esses requisitos legais para ver quando que é possível, né, e por quem, qual a legitimação, né, para pedir este sigilo bancário, né, que muitas vezes precisa ser quebrado porque por uma questão maior, por uma questão de necessidade pública, o Ministério Público numa operação, por exemplo, precisa da quebra do sigilo bancário de um partido político, de um político, ou de determinado sujeito XYZ, numa operação, por exemplo, que está atrás de uma quadrilha de traficantes, é preciso a quebra do sigilo bancário para ver para onde que vai esse dinheiro, e assim por diante, né? São esses motivos aí maiores para que possa ser deferida a quebra do sigilo bancário de uma pessoa, né? E então se descobrir o que está se pretendendo, certo? Então, aqui, relembrando, eu trouxe para vocês que o sigilo bancário, ele está estabelecido pela Lei Complementar número 105 de 2001, tá? Então, no Brasil, o sigilo bancário é um direito da pessoa, seja física ou jurídica, frente à obrigação da instituição financeira, pois a obrigação de guardar o sigilo bancário é das instituições financeiras. Então, por isso que muitas vezes vocês vão estar lá trabalhando no Banco do Brasil e vão receber ofícios judiciais, né, determinando a quebra do sigilo bancário, e o banco, né, vai ter que ir lá responder nos autos e juntar, né, o que o juiz determinou. Desse modo, a Lei Complementar 105, que dita as regras do sigilo bancário, dispõe que, para o artigo 1º, essa lei ela é pequena, tá, pessoal? Então dá até para vocês lerem ela, assim, ela é bem tranquila, são poucos artigos. Diferente da Lei Geral de Proteção de Dados, que é bem extensa, por exemplo.
As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. Aqui é a regra geral. Então, é obrigação do banco manter esse sigilo, né, bancário. Só vai ser quebrado esse sigilo se preenchido os requisitos da lei. Entretanto, como bem sabemos, com o enaltecimento da era digital, como a prof colocou para vocês, alguns crimes e atos ilícitos, por serem tão bem articulados, só podem ser descobertos a partir da quebra do sigilo bancário. Né, pessoal? E aí aqui não raro a gente vê essas fraudes, né? O pessoal, né, pedindo depósito em nome de outrem na conta XYZ. Então, isso é algo que pode ser descoberto, né, o cometimento desse ato ilícito através da quebra do sigilo bancário, porque daí fica mais fácil achar, né, quem é esse fraudador e quem é que está aí passando a perna, desculpa aí a frase, em outrem, né, cometendo esse ato ilícito. Por isso, é necessário que existam mecanismos para a quebra do sigilo bancário, como eu falei para vocês. Nós já vimos isso pormenorizadamente. Um desses, é o mais conhecido, é por uma medida judicial. Entretanto, não é só por este modo, tá? Há também outros meios de que prescinde de autorização judicial para tal fim, conforme veremos nos termos da lei e interpretações dos tribunais superiores sobre o tema, tá? Aí aqui, queridos, existe a forma comum, clássica, é por medida judicial, tá? E aí aqui eu trouxe a legislação, aqui as principais pontos que eu vislumbro em termos de revisão sobre o sigilo bancário, tá? Então, o parágrafo 1º do artigo 1º da lei do sigilo bancário traz para nós, né, para efeitos desta lei, sobre as instituições financeiras. E o que eles costumam fazer também, pessoal, cobrar, é confundir o examinando acerca do que seria instituição financeira ou não. E é isso que vocês precisam ter em mente, tá? E aí aqui, nesse parágrafo 1º, ele esclarece para vocês o que tem, né, o que entra como instituição financeira dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E aí, às vezes o examinando fica com dúvida, será que isso aqui é instituição financeira? Será que não é? Então, sugiro, tá, forte estudo nisso aqui também, que é uma clássica pergunta de prova de instituição financeira. Parágrafo 1º, vamos lá. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. Parágrafo 1º. São consideradas instituições financeiras para os efeitos dessa lei complementar. 1. Os bancos de qualquer espécie. Aqui, Banco do Brasil, a gente já sabe que entra. Distribuidoras de valores imobiliários. Corretoras de câmbio, muito importante. O exercício vai falar para vocês o que é. E vocês vão ter que saber se entra como instituição financeira ou não. Corretoras de câmbio e de valores imobiliários. Sociedades de crédito, financiamento e investimentos. Sociedades de crédito imobiliário. Administradoras de cartão de crédito. Olha aqui, pessoal, né? A gente pode achar que não. A administradora de cartão de crédito entra como instituição financeira. Portanto, também pode ter o sigilo quebrado. Pode ter a necessidade de quebrar o sigilo do seu cliente, né? Administradora de mercado de balcão organizado. Cooperativas de crédito. Associações de poupança e empréstimo. Bolsas de valores e de mercado de futuros, já sabe. Entidades de liquidação e compensação. Outras sociedades que, em razão da natureza de suas operações, assim venham a ser consideradas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, eles adoram esse pega-ratão aqui, colocar algo, né, algo que não é um banco, para ver se o examinando está atento e sabe que aquilo é considerado instituição financeira e cobram de vocês acerca do sigilo bancário, certo? Isso, pessoal, uma questão clássica também de instituição de concurso do nível que vocês vão fazer. Então, também sugiro aqui atenção nesse ponto, tá? Botem aí o asterisco de vocês aqui nisso aqui para verem aqui o que dessas instituições financeiras. Certo? Nós trabalhamos bem isso na nossa aula extensiva e quem quiser volta lá para lembrar. Depois, pessoal, avançando no conteúdo, porque ainda nós temos que ver a questão da Lei Geral de Proteção de Dados e a questão da resolução da segurança cibernética, para a gente acabar, por fim, trabalhar uma questãozinha. Então, pessoal,
Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, recente lei aí que está em vigor no nosso ordenamento jurídico e tem causado aí bastante ruídos e rumores aí dentro das nossas práticas, né? As empresas estão tentando, né, se adequar a essa legislação, ainda temos muitas dúvidas em relação a isso, e por isso que eu repito, a tendência, como é uma legislação muito nova, e pelo que a gente tem visto de provas recentes, que já cobraram a LGPD, eles têm trazido muito a letra fria da lei sobre a LGPD, e também eu sugiro, como eu coloquei para vocês na nossa aula extensiva, que vocês entendam o porquê dessa lei, qual é o objetivo dessa lei. Sabendo que o objetivo dessa lei é a proteção dos dados pessoais, sensíveis, e sabendo um pouquinho dos titulares, dos conceitos, né, das figuras que a LGPD coloca para nós, como a figura do operador, né, do controlador, vocês conseguem matar a questão, porque é uma legislação muito nova, com pouca aplicabilidade ainda, então a tendência é que o concurso, o examinador, não queira se comprometer, né, com a validade da questão, para não ser passível de anulação. Então é possível que eles cobrem mesmo a letra fria da lei e objetivos da lei, como a gente já viu em uma questão que a gente abordou sobre a LGPD. Então, a LGPD, ela foi construída a partir de um consenso internacional, isso aí já estava, né, era algo que já vinha sendo trabalhado em outros países mais desenvolvidos, e agora o Brasil também, né, teve que se adequar ao caso, né, que se desenhava há anos sobre a necessidade de proteção da privacidade e garantia de direitos individuais na internet, notadamente pelo enaltecimento da era digital. Então, é preciso, mais do que nunca, ter essa garantia, ter essa legislação que prevê a proteção dos nossos dados aí na frente à era digital. Quais são os objetivos da lei? Relembrando, pessoal, tá? O que é? Por que isso, né? Por que tudo isso? Criar regras e obrigações claras sobre o tratamento de dados pessoais, tutelar os direitos fundamentais de liberdade e privacidade do titular. Não é porque eu tenho uma conta, né, XYZ numa rede social ou num aplicativo ou o que for, que o dono, o detentor da plataforma pode sair a bel prazer distribuindo meus dados. Não, existe um dever de sigilo, né, desses dados. Promover o livre desenvolvimento da personalidade natural. E também sempre respeitando, né, os direitos fundamentais de liberdade de expressão e direito à privacidade, tá? A LGPD está intimamente ligada a esses direitos constitucionais fundamentais previstos na nossa Constituição Federal. Então, a LGPD instituiu padrões de proteção ou de dados, de regulação dos direitos e obrigações dos personagens envolvidos na proteção de dados pessoais. E nós vamos relembrar quais são esses personagens e o papel desses personagens que costumam ser cobrados a nível de concurso, tá? E essas também são os personagens que as próprias empresas estão tendo que colocar dentro das suas práticas para garantir a aplicabilidade da lei, da LGPD, também nas práticas empresariais, que é o que vai ser cobrado, sob pena de se levar a um processo aí em razão de violação à LGPD, certo? Então, diante da nova regulamentação, dos deveres e das obrigações criadas pela LGPD, o indivíduo passa a poder exercitar direitos em relação aos dados pessoais, dos quais é titular e conquista maior controle e transparência na relação com os controladores desses dados. A regulamentação permite aos titulares dos dados pessoais opor esses direitos por meio de procedimentos exigidos pela lei. E aí aqui, pessoal, relembrando então um pouquinho dos principais conceitos da LGPD, né, e titulares, que daí nós vamos lembrar, né, pontos importantes sobre a lei que podem vir a ser cobrados aí para vocês. Dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos conceitos como e figuras como o titular, o dado pessoal sensível e o tratamento de dados. Nós precisamos saber os conceitos desses quatro elementos para conseguir interpretar e aplicar ao entendimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Titular, meus queridos. Quem é o titular aqui? O titular é o titular do dado, a quem a gente está observando. Ó, pessoa natural, a quem se referem os dados pessoais que são objetos de tratamento. Ademais,
Dado pessoal. Que dado pessoal é esse? Esse é o dado pessoal clássico, genérico, famoso CPF, endereço, RG, nome completo, aquele dado pessoal que a gente sempre faz aqueles cadastrozinhos, né? Clássicos ali que a gente informa. Isso é o nosso dado pessoal genérico, clássico, tá ali, ó. Tem mais e-mail, IP, né? O famoso IP, que hoje é muito importante, né? A gente saber sobre os nossos aparelhos eletrônicos, imagens de vídeo, gravação de voz, etc. Esse é um dado pessoal, tá? Mas, para além deste dado pessoal clássico, nós temos dados, informações que são mais sensíveis, mais perniciosas, de cunho mais íntimo e delicado. Por isso chamaram os dados sensíveis. E aí aqui coloquei para vocês, ó, é uma subdefinição do dado pessoal. E aí, pessoal, claro que se for cobrado de vocês o enunciado da questão, vai ter que falar para vocês, prestem atenção no enunciado. Leiam o enunciado quantas vezes for necessário, porque muitas vezes a resposta está ali. Não se desesperem, certo? Então, o dado pessoal sensível é essa subdefinição de dado pessoal relacionada às características próprias desses dados pessoais, quais sejam origem racial ou étnica, isso é um dado pessoal sensível, se é branco, se é preto, se é pardo, se é ruivo, né? Então, tudo isso é um dado pessoal sensível. Convicção religiosa e política extremamente sensível, ainda mais hoje em dia, né, pessoal? Opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual da pessoa, dado genético ou biométrico, né? Lembra que vários telefones pedem a nossa biometria para fazer o cadastro, pedem a nossa identidade visual, isso tudo é um dado sensível. Eu não posso permitir que a empresa, né, com o meu Face ID, o famoso Face ID, né, passe para outro o meu dado. Não, isso é inviolável, né? Quando vinculado a uma pessoa natural. Percebam que aqui, quanto ao dado pessoal sensível, notadamente, muitas questões da LGPD parecem questões mais subjetivas, a gente não consegue conceituar muito bem o que é só o dado pessoal e o dado pessoal sensível. Mas a questão vai ter que colocar aí para você se for cobrado nesse sentido, tá? Mas é importante que vocês tenham um norte disso para poder entender sobre a LGPD e acertar a questão. E vão acertar, vão aprovar, tenho certeza disso. E aí o famoso, né, tratamento de dados, porque a legislação, a LGPD justamente visa essa proteção, né, e dá elementos para o adequado tratamento dos dados pessoais e dados sensíveis. Então, toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, né? Uma palavra aí muito em voga. Arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Então, todo aquele tratamento que eles vão fazer com os nossos dados, se eles vão arquivar, se eles vão extrair, se eles vão utilizar, se eles vão ter acesso, se eles vão reproduzir, tudo isso a gente está falando de tratamento de dados. E é o que a LGPD visa garantir. Tá? E aí, pessoal, relembrando, então, esses conceitos clássicos de titular, né, dentro da LGPD, dado pessoal, dado sensível e tratamento de dados, quando que a gente pode se dar esse tratamento de dados segundo a LGPD? E aí, relembrando algumas possibilidades aqui importantes. Quando poderemos tratar os dados segundo a LGPD? Na execução de contrato, no exercício regular de um direito em processo judicial, administrativo ou arbitral, cumprimento de obrigação legal regulatória, execução de políticas públicas, órgãos de pesquisa e estudo, proteção de crédito, né, os órgãos de proteção de crédito que mantêm, né, e tem um tratamento de dados específicos sobre os nossos dados, trazendo informações se nós somos bons ou maus pagadores, por exemplo. Se a gente deixar de pagar as contas, a gente sabe que existe um banco de dados lá de mal pagadores, né? Então, isso é uma possibilidade de tratar dados, porque existe essa permissão, tá? Proteção do crédito, proteção da vida, tutela da saúde. E aqui há um legítimo interesse, né? Que é no caso de que
é muito importante que seja realizado previamente um teste legítimo de interesse. Aqui é uma questão realmente de se provar que há o legítimo interesse para tratar o dado, tá? E aí a questão vai ter que dizer para você se há ou não esse legítimo interesse. E muito importante que nós vimos pormenorizadamente na nossa aula extensiva sobre a LGPD, que é a questão do consentimento. A figura do consentimento, ela é muito importante quando a gente estuda Lei Geral de Proteção de Dados, porque esse consentimento, ele muitas vezes tem que ser expresso e não somente tácito, né? E a gente vai relembrar um pouquinho. Ou seja, esse consentimento deverá ser sempre livre, inequívoco, ou seja, não dá para ter dúvida se a pessoa consente ou não acerca do tratamento do dado que ela está possibilitando, né, a plataforma digital ou a empresa tratar os dados dela, e informado. Então tem que ser um consentimento muito claro, muito transparente, muito legitimado, ok? E aí, por isso a gente estudou a figura do consentimento, né? Com relação a esse consentimento, que deverá ser sempre livre, inequívoco e informado, ele também deverá ser qualificado e apresentar algumas características específicas, que daí vem nessa aquela questão, a ação positiva do titular. Ou seja, não pode haver qualquer vício de vontade e deverá ser oriundo de uma ação positiva do titular. A lei não admite consentimento tácito ou por omissão. Aqui, pessoal, o consentimento, repito, tem que ser claro, escrito, expresso, não é subentendido, tácito, né? Aquela tácito, quem calou consente. Não, se eu calei, eu não consenti aqui, ok? Não é tacitamente, é expressamente, claramente, sem quaisquer dúvidas acerca do meu consentimento. Por isso, né, o aceite dos termos de uso, a anuência que a pessoa dá sobre tratamento de dados, cada vez mais é cobrado, porque o consentimento tem que ser expresso. Sem manipulação ou indução da pessoa a aceitar, não pode ser coagido, nesse sentido, sob pena de nulidade, tá? E transparência, como eu trouxe para você, transparência, clareza, precisão e facilidade de acesso às informações sobre os tratamentos de dados, tá? Então vejam essa importância de ser claro, de ser expresso, de ser transparente. É isso que a LGPD busca nas relações de proteção de dados, né? Isso é muito importante na nossa era digital aí, que é quase que um caminho sem volta. De hoje para mais. As nossas relações, né, humanas vão se dar cada vez mais pelo advento da era digital e, portanto, nós precisamos do apoio legislativo nesse sentido, né, para que tenhamos aí, né, legislações que nos salvaguardem os nossos direitos e, inclusive, também tutelas jurisdicionais adequadas e efetivas para, eventualmente, se nosso direito for violado, para que a gente ingresse nas vias do Poder Judiciário para postular os nossos direitos, tá? Então, feito este esclarecimento, aí essa introdução, vamos lembrar de quem são os legitimados envolvidos na LGPD. Os legitimados envolvidos na LGPD, né, vão ao encontro também um pouco daquilo que a gente já viu com relação aos conceitos da LGPD. Nós temos a figura do titular, né? Nós temos a figura dos agentes de tratamento, que aqui entra a figura do controlador e do operador. Nós temos o encarregado, né, que é aquele, ou chamado também de DPO, então atenção para a questão, porque a questão pode querer confundir vocês através de uma nomenclatura mais complexa, né, que essa DPO é o famoso Data Protection Officer, já que a LGPD, como eu coloquei para vocês, ela tem esse viés, né, que vem do direito internacional, ela imita um pouco, né, o que já tem por aí e tenta adaptar para a realidade brasileira, né, e também nós temos a figura da Autoridade Nacional de Dados. Então, atenção, porque a questão vai trazer isso para vocês, para saberem se vocês estão ligados na LGPD. E vai trazer essas figuras sobre o titular, o agente de tratamento, podendo ser o controlador e o encarregado, controlador e operador, o encarregado ou DPO e a Autoridade Nacional de Dados, que é aquela AND, né, que a gente viu pormenorizadamente nessa aula extensiva. E relembraremos rapidamente aqui, tá?
Mais uma vez, queridos, o titular é qualquer pessoa natural a quem os dados pessoais se referem. Os dados pessoais tratados podem ser ligados à pessoa diretamente quando a pessoa é explicitamente identificada ou indiretamente, sem associação explícita com a pessoa, mas que torna possível a sua identificação por meio de inferência. Então, o titular é aquele que é o detentor do dado. Agentes de tratamento, quem são? Pessoas naturais ou jurídicas que decidem sobre ou realizam o tratamento de dados pessoais. É aquele que vai receber o receptor do tratamento do dado, tá? Do titular do dado. Sobre eles, a LGPD impõe uma série de deveres e obrigações que visam garantir os direitos do titular. Está lá nos artigos 46 e 48, se não me falha a memória da lei. Sugiro que deem uma olhada e vocês têm que ler a LGPD, tá, pessoal? São 53 artigos, se não me falha a memória. É importante a leitura fria dessa lei, tá? Controlador é a organização a que competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Em regra, será a empresa diretamente responsável por fornecer o produto e o serviço ao consumidor. Sobre eles recaem os principais deveres e obrigações da lei. Dentre eles, né, a questão do controle, né, de dados. Então, a gente tem que aí lembrar o que é isso aí. Os agentes de tratamento são o controlador e o controlador e o operador. O que é o operador? Né? É uma organização que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Ou seja, esses agentes de tratamento de dados, como o próprio nome já fala, eles que vão tratar, eles são os encarregados, através do controlador e do operador do dado, de manter, né, e adequar esse dado, sem precisar, mantendo o devido sigilo, né? Em geral, também são as empresas terceirizadas que prestam serviço ao controlador e necessitam, para tanto, utilizar os dados pessoais coletados por ele, tá? Depois, queridos, temos a figura do encarregado, que eu desconfio muito que podem cobrar de vocês, porque através do DPO, para vocês saberem se o DPO é o encarregado e o papel dele. Né? O DPO é essa pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Dados, a ANPD. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, interna ou terceirizada. Pessoal, eu sei que é um pouco desesperador quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, porque é tudo muito novo, né? Então, por vezes, a gente fica... essas nomenclaturas são novas para todos nós, tá? Então, sem desespero, estudem bem as figuras que a gente trabalhou em aula, as nomenclaturas, os conceitos, entendam o papel de cada um, façam a letra fria da lei, que isso já vai ser muito importante para vocês acertarem a questão que envolve a LGPD, porque é uma matéria muito nova para todos nós, tá? Então, esse encarregado, o encarregado, que é o DPO, ele é aquela pessoa que vai ser responsável pelo controle da comunicação dos dados, tá? Então, quando a questão falar para vocês já sabem que é a figura do encarregado. E também a ANPD, que pode é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que é super também uma figura que super importante que se criou. Autoridade Nacional de Proteção ou de dados pessoais, né? De proteção de dados é o contrário ali, eu botei. É a ANPD. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por isso que eu até falei para vocês, as questões que nós temos observado desde a vigência da LGPD são questões mais genéricas, né? Eles cobram mais os objetivos da lei, a letra fria da lei, justamente para não ter muito problema, porque tudo é muito novo, né? Tudo é muito incipiente em se tratando de LGPD,
tá? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é esse órgão da administração pública responsável, dentre outras, por... Essa autoridade é de caráter público, então cuidado, a questão pode dizer que pode ser uma empresa terceirizada que vai fazer esse controle de autoridade de proteção de dados. Não, errado, é um órgão de natureza pública, tá? Que tem essa atribuição, que é zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD, então tudo isso está sendo controlado e por isso a importância, né, e a preocupação das empresas de estarem adequadamente com as suas práticas adequadas à LGPD, sob pena de sofrer sanções, e são sanções bem fortes, bem severas, como nós vimos na nossa aula extensiva, tá? Editar normas para regular a aplicação da LGPD, aplicar as sanções administrativas previstas na LGPD, e existem, inclusive, sanções penais, né, pessoal, como a gente viu. E a própria lei, né, fala para nós. Então, queridos, com relação à LGPD de revisão, o que eu tinha para trazer para nós é isso. Estudem bem as figuras conceituais, né, e esses nomes mais complexos que podem ser um pega-ratão aí para vocês, e entendam bem o objetivo da lei, tá? Sabendo isso, a chance de vocês acertarem a questão de LGPD que vier a ser cobrada é altíssima, sempre rumo à aprovação. E aí, encaminhando-se para o final da nossa revisão, né, a gente tem a resolução 4658, que traz a segurança cibernética, né, que é aquela resolução, né, que só possui 28 artigos, é uma resolução que visa também garantir a proteção do processamento de dados na nuvem, né. Então, ó, o Banco Central do Brasil, o Bacen, né, que vocês, como operadores do Banco do Brasil, agentes bancários do Banco do Brasil, vão trabalhar direto com a figura do Bacen, né, do Banco Central. Então, o Bacen, objetivando a proteção das transações financeiras que, atualmente, tem se dado majoritariamente de forma digital, e por isso, pessoal, não é à toa que a gente tem trabalhado tanto com essas legislações que tem por viés, né, estabelecer as normas, as relações humanas através da era digital, tem se dado majoritariamente de forma digital, justamente por isso, tornou pública a resolução 4658, que ela é de 2018, ela é bem recente, que estabelece a obrigação de uma política de segurança cibernética e os requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem. Pessoal, vejam a importância do que se diz aqui, ó, para não confundir com a LGPD com relação à Lei de Segurança Cibernética. Olha o objetivo aqui, ó. Olha o que fala aqui, presta atenção na tela, ó. A resolução número 4658, que traz a questão da segurança cibernética, estabelece a obrigação de uma política de segurança cibernética e os requisitos, ó, não é sobre, não estabelece proteção de dados, mas estabelece requisitos. Peraí. Apertei errado aqui. Requisitos para a contratação de serviços de processamento de dados. Então, essa lei, ela traz, né, para o poder público requisitos para a contratação de sistemas de proteção de dados. Aqui, é diferente da LGPD. A LGPD dispõe sobre o tratamento dos dados, sobre quem vai tratar, qual é a autoridade competente, quem são os legitimados para propor e assim por diante. Aqui não. A resolução cibernética é ao contrário. Ela vai trazer diretrizes ao poder público acerca de contratação, né, de serviços de processamento e armazenamento de dados de computação da nuvem. Essa resolução, então, ela busca justamente a proteção, né, do povo, né, com relação às contratações pelo poder público com relação a questões cibernéticas. Então, é isso que você tem que entender da diferença de uma para outra. Tá? São legislações bem distintas, tá? Embora pareça, né, segurança cibernética, legislação de dados, elas têm esse objetivo de proteção, né, de segurança cibernética das relações da era digital, assim como a LGPD, só que a resolução, ela visa
né, ela estabelece requisitos para o poder público de contratação de serviços, né, cibernéticos. E a LGPD já vai direto, como eu digo, na jugular e faz o estabelecimento de quem são os legitimados, de o que as empresas devem fazer para garantir um tratamento adequado de dados e assim por diante. Aqui é sobre requisitos, por isso que eu fiz essa marcação aqui na tela importante para vocês, certo? A legislação de segurança, a Lei de Segurança Cibernética, a resolução, ela traz para nós, 5 capítulos, tá? Que fala sobre o objeto e o âmbito da aplicação, a política de segurança cibernética, a implementação de políticas de segurança cibernética, a divulgação dessa política, plano de ação e respostas a incidentes, contratação, olha, bem importante aqui, pessoal, que vai ao encontro do que a prof falou para vocês. Dispõe sobre a contratação, requisitos de contratação de serviço de processamento e armazenamento. É esse o objetivo, para que a gente fique no pé do poder público. Depois, disposições gerais e finais. Tá? Então, aqui a gente não tem tempo de esgotar a leitura fria da resolução, mas o objetivo é esse e é importante vocês entenderem, né, a diferença entre LGPD e Lei e Segurança Cibernética. São coisas distintas. Tem quase que, né, o objetivo é o mesmo que a proteção, né, cibernética das relações, mas são questões eles legislam sobre questões distintas. E aí aqui eu trouxe para mim, né, ao meu sentir, um dos artigos mais importantes, que são os objetivos da legislação de segurança cibernética, que está lá no artigo 3º da nossa querida resolução. Né? Então aqui eu trouxe para vocês, a resolução 4658 estabeleceu normas sobre política de segurança cibernética e requisitos para a contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados, tá? E demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que devem observar, né? O próprio Banco do Brasil aí, né, está... É uma instituição financeira, né, autorizada, né, pelo Banco Central do Brasil. Vocês vão trabalhar direto com as questões do Banco Central. Então, qual é o objetivo desta lei? Né? Os objetivos de segurança cibernética da instituição, os procedimentos e os controles adotados para reduzir a vulnerabilidade da instituição a incidentes e atender aos demais objetivos de segurança cibernética, controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade de informação, que busquem garantir a segurança das informações sensíveis, o registro, a análise da causa e do impacto, bem como o controle dos efeitos de incidentes relevantes para as atividades da instituição. Então, aqui, pessoal, fica bem claro que o objetivo dessa resolução da segurança cibernética é garantir esta proteção ao usuário também, e por isso que impõe requisitos de contratação de processamento de dados, porque se lá o Banco do Brasil resolver, a bel prazer, contratar fulaninho porque diz que é a empresa adequada, né, para proteger, não é bem assim. Tem que cumprir aqueles requisitos ali da resolução para poder, né, contratar os serviços de proteção de armazenamento de dados, certo? Tem requisitos, a resolução já estabeleceu os requisitos. Então, queridos, eu encerro com muita alegria e satisfação, né, o nosso reta final de hoje. Né? Desejo a vocês um excelente simulado, uma excelente prova. Nós vamos nos ver ainda, né, no nosso aulão final, sobre toda a matéria abarcada aí nesse concurso. Contem conosco, estamos preparados para ajudá-los, sempre rumo à aprovação. Um forte abraço, excelentes estudos e até a próxima. Obrigada!